Terceiro episódio, eu sou a Jo. Eu sou a Fê. E aqui estamos nós iniciando a nossa rodada agora com convidados. E é claro que uma das primeiras pessoas que a gente pensou e que inclusive inicialmente fazia parte do projeto é a Gil. Gil, apresenta um pouquinho pra nós. Quem é a Gil? Muito prazer, eu sou a Júlia, sou formada há quase 6 anos já em odontologia também, sou uma dentista um pouco mais nova que as meninas na odontologia aí, no ramo profissional. Hoje eu sou empresária, mas já passei por uma grande carga aí até chegar até aqui hoje. Eu sou gaúcha, moro em Florianópolis há 10, 11 anos já e estamos aí no trabalho de todos os dias, tanto pessoal quanto profissional, sempre lutando e vivendo coisas novas. E Gil, aproveita já vou começar aqui, né? Já vou começar aqui. Você não é daqui, você formou aqui. Uhum. E o que te passou assim, eu quero ficar aqui? Florianópolis é uma cidade encantadora e cheia de oportunidade para quem tem vontade de trabalhar, né? Para quem tem ânimo, para quem tem disposição. E eu vim para cá, me apaixonei pela cidade. A faculdade que eu fiz, a graduação que eu fiz também foi muito encantadora nesse sentido. Então não tinha por que eu querer sair daqui. Voltar para casa, assim, no caso. Não, voltar para casa, eu sou do interior, né? Uma cidade muito pequena, então assim, voltar para casa nunca foi opção. Pensou? Tu não Nunca foi opção, não. Só que algumas coisas aconteceram durante a graduação que me faziam pensar em voltar para o interior. Não para minha cidade natal, mas talvez para alguma outra cidade. Influência de alguns professores, alguns comentários de a vida no interior é mais fácil profissionalmente, você ganha mais dinheiro estando no interior pela menor concorrência. E essa é uma sentença que tu concorda? E essa é uma sentença que eu concordo. Eu concordo, mas eu fiquei aqui, né? Então, aí foi decisão pessoal. Exatamente. Mas assim, eu também ouvia de alguns professores que tem lugar para todo mundo. Então, poucos, mas ouvia. Poucos, mas ouvia. A gente tem que saber escolher o que vai ouvir também, né? E isso também fez diferença. Então, hoje eu não penso em sair de Florianópolis. Uhum. Eu penso sim em expandir o meu negócio para outras cidades, mas eu morar em outra cidade não. Hoje não. Hoje Florianópolis é minha casa. E o teu começo de carreira aqui em Floripa? Tu começou aqui, ficou aqui. Como é que ele foi, assim? Tu começou trabalhando para outras pessoas? Como é que foi? Conta um pouquinho pra nós. Eu formei em 2018, em dezembro, pertinho do Natal. Em janeiro eu só esperei o meu CRO sair e já comecei a trabalhar, né? Trabalhar para terceiros. Eu fui trabalhar no interior, em Governador Celso Ramos, que é aqui do lado. Eu passei por essa época aí de trabalho na prefeitura, mas acabou vindo pandemia, não deu certo, voltei para Florianópolis. Você passou em concurso ou era processo seletivo? Era processo seletivo. Mas aí eu vi que era Florianópolis mesmo, né? Que por mais que eu não conhecesse pessoas aqui que pudessem me indicar, o meu nicho era só a graduação, só a faculdade, eu vi que eu podia conquistar o meu espaço aqui mesmo. Então eu acabei voltando para cá. Ou seja, você tinha o zero para começar e o legal disso, que eu também tinha, é que você tem tudo para escrever. Porque na minha cidade eu já pensava, eu não vou pedir emprego para tal pessoa, porque tal pessoa não, porque a família não é amiga de tal família. E assim não, você começa na sua história. Eu abro meu livro do zero. Do zero, exatamente. E tu teve alguma dificuldade, assim, em relação a chefe, colega de profissão, no começo? Como é que foi esse teu começo? Tivesse alguém que te ajudou? Ou era nadando sozinha? Formei, no outro dia, o que eu faço? Era nadando totalmente sozinha, num rio gigantesco contra a correnteza ainda. Não, foi... Guerreira! Foi muito difícil, mas assim, eu não tenho ninguém da saúde na minha família. Então eu sabia que esse apoio eu não ia ter, né? Eu não ia ter em quem me escorar. A minha mãe é administradora, na época ela era coordenadora de administração, inclusive, e ela sempre me disse, olha, o teu chefe, o teu primeiro chefe, se escora nele, se espelha nele, né? Então, o meu primeiro emprego foi um desastre total, porque, nossa, a minha chefe lá era... Um desastre total. Ela era um desastre Ela era total. dentista? Não, ela não era dentista. Mas era dona de clínica? Era dona de clínica.
e ela tinha muitos problemas pessoais que ela levava para dentro do consultório, então foi um período muito difícil. Eu ia trabalhar de ônibus, eu voltava de ônibus, era tudo muito difícil. Eu atendia plano de saúde, que aí eu acho que é um outro assunto, um outro momento da conversa. Então foi tudo muito difícil. Na sequência eu já consegui um outro emprego, num outro consultório, numa outra clínica particular, onde aí eu comecei a aprender. Aí eu comecei a escrever a minha história. E você trabalhava todos os dias no começo? Ah, não. Não, eu comecei trabalhando 2 dias na semana, aí épocas que eu trabalhava 3 dias, tinha alguns consultórios que me chamavam assim, olha, quando tiver paciente você vem. Então, pra quem começa do zero, sem indicação, sem um apoio familiar, ou sem, fulano tem um consultório que você pode trabalhar lá, é assim mesmo, um dia tem, um dia não tem, e por isso que é tão difícil o início, né? Você não desistir, você querer, todo o investimento que você faz é do pouco que você recebe, então era bem difícil assim o início, mas aos poucos a gente vai crescendo cada vez mais, né? Eu achei legal que você falou assim, era o primeiro emprego e era difícil e eu não me identifiquei com aquilo e eu já fui buscar outro lugar. Então, assim, era o teu primeiro emprego, você não tinha um formato de trabalho ainda, mas quando aquilo sobrepôs o teu princípio quanto pessoa, você falou, não é mais aqui. Exatamente. Mesmo não tendo condições, talvez, de ir pra outro lugar. Já começou uma carreira, mas já sabendo, assim, putz, tem que pensar lá na frente. Se eu começar agora a aceitar... depois é difícil mudar. E aí, de novo, eu vou falar de professores, porque isso é que eu ouvi de alguns professores. Se você aceitar já no início, só pelo profissional, pelo dinheiro, você vai acabar se acostumando com vai acabar saindo é uma bola de neve, né? Você vai se vincular já, a tua imagem já fica desde o começo vinculada a pessoas que não estão bem posicionadas no mercado. Exatamente. E a gente é influenciado por essas pessoas. Sim. Então eu não podia fazer isso porque eu sabia que eu ia comprometer o meu futuro como autônoma mesmo, como dentista sozinha, né? Então foi complicado por isso, assim, mas aí o meu currículo, na época que eu distribuía currículos, eu tinha vários, porque eu começava a trabalhar numa clínica, eu atualizava o meu currículo. Aí eu mandava para outras clínicas, distribuía em outros lugares e eu já atualizava de novo. Então eu sempre fui me aperfeiçoando nesse sentido de mostrar o que eu tinha para vender, sabe? Porque era todos os dias, eu não parei de buscar até eu encontrar alguma coisa que realmente, olha, aqui eu me encaixo, é isso que eu quero fazer. E desse certo. E aí eu vi muito assim no seu, porque os convidados estão respondendo algumas perguntas pra gente conhecer e tal, que você ia entregar o currículo. Isso é muito importante, né? Tipo, mandar por e-mail, vai direto pra... Eu vou receber, claro, mas pelo menos hoje vai direto pro... É diferente tu olhar no papelzinho ali, né? Às vezes tem foto, às vezes não tem, do que a presença da pessoa, né? Porque daí tu já consegue mostrar quem tu é um pouquinho, pelo menos, nem que seja pra secretária ali que recebeu o currículo. Nem que seja pra recepção. Mas já vai ser uma coisa diferente. Poxa, ela veio entregar o currículo, ela falou da vontade dela de querer agarrar essa oportunidade, de trabalhar, de estar ali pro que precisar. Então, acho que isso é um diferencial bem grande, porque às vezes a gente pega lá na página do CRO, dispara pros e-mails, às vezes é interessante. Essa clínica aqui, putz, eu vi que é muito massa essa clínica. Quem sabe se eu for lá, né, pega as principais, assim, de repente, não consegue em todas, vai lá e É isso que eu seu fiz. currículo. Eu olhava no CRO, é claro, mas eu abria o Google Maps e aí eu ia vendo onde é que tem clínicas, que clínicas são, quero ir nessa, separava por regiões. Eu ia. Foi o mês de janeiro de 2019 que eu comecei a distribuir o currículo. Que legal. E eu separava por dias. Esse dia eu vou pro Cobrasol, esse dia eu vou no Santa Mônica, e assim eu fui indo até conseguir me encaixar, né? Assim foi indo. Eu lembro, pelo menos na minha época de formar, tinha alguns colegas que já estavam meio encaminhados e eu me sentia muito perdida, porque eu pensei, e eles não me ajudavam em nada, ao contrário. Nossa, eu já tô pronta, eu vou abrir consultório, eu não sei o que. Eu pensava, acabou pra mim, eu vou passar fome a partir de agora. Eu lembro de formar, não ter nem noção que eu ia fazer, nem noção, assim, nem por onde começar, não tinha essa disponibilidade, sabe? De vou começar a entregar currículo e tal. Então, isso é muito legal, tipo, preciso começar. Com certeza. É algo que tem que também ter essa proatividade no início,
pra tu conseguir agarrar a oportunidade. Porque pra mim a oportunidade é aquela coisa assim, né? A oportunidade bate a porta, mas ela não gira a maçaneta. Essa é uma frase que eu gosto. Porque se tu não aproveita, vai passar. Vai passar, e vai passar. E tu tem que começar desde o início, querendo ou não, me formei, né? Aquela coisa, me formei agora. Se tu não aproveitar as oportunidades também, como tu disse, saber, putz, esse lugar que eu tô trabalhando não é legal. Vamos tentar outra oportunidade, outro lugar, outro ambiente, com outras pessoas, com um nível de atendimento que eu quero. Então isso é legal. E tu falou dos professores, mas fora do odonto, tu tem amigos fora do odonto que te ajudaram nesse início? Alguém assim... Não? Ninguém assim pra te ajudar nesse sentido de, sei lá, um empresário, alguma coisa assim? Não, quando eu formei, eu não tinha amigos formados dentistas, né? Eu tinha alguns no interior, assim, que eu conversei, inclusive, principalmente sobre curso, sobre especialização, mas na questão de emprego mesmo, foi totalmente eu com a minha força de vontade, as orientações da minha mãe, daí que sabia um pouco de administração, o que eu podia fazer, o que eu não podia, como me apresentar no currículo. E aí o que eu peguei de pacote da graduação, assim, de escutar, de como começar, de exemplos que eu tinha de pessoas, mas foi do 0 a 0, assim. Eu fui crescendo todos os dias. E é legal você falar que você estava muito sua mãe, porque a minha mãe me impressionava muito, a ponto de dizer, gente, é eu que não quero. Porque todo dia ela, não acredito que você não conseguiu, não acredito que você não foi nenhuma entrevista. Não, então, não. Eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Então, pelo menos pra mim, a minha mãe sempre foi uma pressão muito grande, né? E eu não tinha maturidade pra entender. E aí eu queria te perguntar, a Gil de hoje contrataria a Gil daquela época? A Gil hoje, empresária, que já entendeu o mercado, que... Eu vou ser bem sincera, tá? Às vezes eu bato o olho no currículo e já falo... Sim. Não dá. Eu também. Mas, sim, a Gil de hoje contrataria a Gil que levou o currículo lá. E o que a Gil de hoje veria naquela Gil que diria, cara, quais são os pontos que tu acha vou investir nessa... O interesse em crescer. Boa. E foi assim que eu contratei... Eu tenho uma funcionária que me vem muito à cabeça hoje, que a entrevista dela podia ter sido a minha entrevista lá no início. E foi isso, foi a vontade de crescer. Ela não tinha curso, ela era recém-formada, mas eu vi nela a vontade de aprender. Né? Então é isso que faz. Jogando limpo, né? Eu tô iniciando, mas eu quero aprender, eu quero crescer. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu acho que eu me encaixo com o que a clínica oferece. Eu chamo de disponibilidade. Você trabalha aos sábados? Depende. Tem um eu sábado. preciso sair às 18, tá? Então tá bom. Exato. Sim, querendo ou não, precisa um pouco dessa flexibilidade, né? Eu só posso às segundas e quartas, porque às terças e quintas eu já tô trabalhando, tá? É o a mais, né? É o a mais. É o a mais. Conta um pouquinho da experiência com o convênio. Foi tua primeira experiência, já foi em convênio? Foi, minha primeira experiência foi o convênio. Depois ele voltou na minha vida, um tempo depois. Meu Deus. Mas a minha primeira experiência foi um desastre, porque eu recebia porcentagem em cima do convênio, né? E você só atendia convênio? Não aparecia algum particular no meio, mas era 90% convênio. E para quem é recém-formado, né, a gente não é dentista do convênio assim de primeira. Você tem que se credenciar, é uma longa história até chegar lá. Então, o dono da clínica é o conveniado e aí você atende para ele. No nome dele? Tudo no nome dele. E ele que recebe esse E valor. eu recebia a porcentagem em cima disso. Então, o convênio já paga muito pouco e eu recebia menos ainda. Ainda desconta imposto, porque é um dinheiro totalmente quente. Ainda desconta imposto. Era assim, ó, era trágico nesse sentido, principalmente porque, como eu ia lá só para atender, eu não precisava levar meu material, eu tinha que me sujeitar ao que a clínica oferecia. Eu ia te perguntar agora, e a qualidade desse material? Então, assim, era a qualidade baixíssima. Atender em pouco tempo. Tudo. Na graduação, a minha dupla de faculdade fez o TCC dela de biossegurança. Então eu saí da graduação com a biossegurança lá em cima, assim. Na ponta da língua. Nossa, tudo. Era papel filme no abridor da cuspideira. Coisa que a gente não faz. E aí, quando eu cheguei no meu primeiro emprego... Gente, higieniza, tá? Não faz no sentido de embalar, mas depois, na hora de trocar o paciente... Mas era assim, eu tava num nível tão alto de biossegurança de exigência. e eu cheguei para um choque de realidade. Nossa, tão baixo
que aquilo me chocou, aquilo me apavorou muito, porque eu só pensava, gente, eu nunca atenderia a minha mãe nesse consultório. E aí que eu comecei a botar as minhas exigências para atendimento. E aí que eu fui me encaixando em alguns lugares sim, em alguns lugares não. Então, o convênio impossibilitava isso. Entendo que financeiramente, mas aí eu não conseguia dormir de noite. Porque eu deitava na cadeira pensando, não, eu não posso fazer. Eu deitava no travesseiro pensando, eu não posso fazer isso. E aí, não é justo com o meu paciente, não é justo né? com o paciente. Não é justo com o paciente, contigo. Não é justo com o ser humano que tá ali, sabe? Então, com todo mundo, com o profissional, com o paciente. Exato. E aí por isso que foi tão ruim. Tinha uma administração ruim na clínica, era uma clínica muito pequena, mas tinha uma administração ruim, era convênio, então tudo tinha que ser muito barato, muito econômico, tudo era muito, muito menos. E aí isso me machucava bastante. Porque o paciente, ele tá vendo uma restauração a X e uma restauração a 3X, ele pensa, nossa, quem tá ganhando 3X tá ficando rico. Exatamente. E na verdade não é isso. Quem tá ganhando X tá achatando margem de lucro. Em algum lugar. Em algum lugar, né? E é onde que vai ser? No profissional. E aí a gente se sente mal valorizado. Ou no lucro dele. É óbvio que primeiro ele não vai tentar no lucro dele, ele vai tentar no profissional. E segundo, ele vai tentar no material. Qualidade do material. No material, né? Exato. No tempo da hora clínica, tudo isso ele vai achatar para o lucro dele não diminuir. E não sei, eu quando comecei a trabalhar, eu lembro que não tinha assistente, não tinha TSB, então eu me desgastava tentando manter a biossegurança. Então entre um paciente e outro, ao invés de eu ir rever o caso do próximo paciente, que é o que eu faço hoje, eu tentava começar a limpar o consultório, eu tentava trocar as broncas, eu tentava levar o meu material particular para compensar a falta do material que tinha no lugar, sabe? Não, vocês não têm noção, porque assim, esse meu primeiro emprego, né, eu tentava tanto suprir essa necessidade de um auxiliar, de alguém para me ajudar, que eu tirava o jaleco entre um paciente e outro e eu ia varrer o chão, porque não tinha quem fizesse isso, eram consultórios separados por biondo, sabe? Então era muita coisa de lá pra cá, era muito complicado nesse sentido. Então era eu que fazia tudo, eu que me matava para fazer tudo. Isso quando eu era funcionária, que eu só ia lá para trabalhar. Porque aí depois houve na minha vida mais uma clínica onde eu atendia por plano. Horrores de pacientes, eu via paciente naquela clínica. Eu chegava a atender 26, 27 pacientes por dia. Nossa. Como clínico geral. Gente, Imaginável. pacientes. Eu não imagino fazer Se isso. vocês perguntarem pro meu noivo hoje, era a pior época da minha vida. Assim, Como é que eu chegava em casa exausta, eu não tinha tempo de comer durante a tarde, então eu chegava às 8 da manhã, ficava até às 8 da noite, só com almoço. Então, assim, era desumano mesmo. Só que nessa clínica eu levava o meu material. Então, tudo era meu. Menos mal. Em partes. Porque é aí que eu comecei a ter o choque financeiro. Porque assim, eu vou fazer uma restauração, eu vou usar uma resina X ou uma resina Y. Pelo paciente e por mim também. Porque a gente sabe a facilidade que é trabalhar com material bom e a facilidade que é trabalhar com instrumental bom ou versus ruim, né? E aí eu comecei a investir na odontologia e eu não tinha retorno. Então eu lembro que teve um mês que eu trabalhei muito, que a minha média de pacientes foi 22 naquele mês por dia. E no final do mês eu trabalhava 4 dias na semana. E eu, das 8 às 8. E eu recebi em torno de R$3.400, atendendo 22 pacientes por dia. Então era assim, era muito pouco. Era a tua conta da dental. Era minha conta da Era a dental. tua conta da dental. Agora é o gasto, né? Tudo. Porque pra você atender 22 pacientes por dia, só de babeiro, de sugador, de limpeza da sala, esterilização de material, Exato. vai horrores. Fora a alimentação, transporte, sobreviver. E aí entra legal que você falou assim, eu lembro que o meu noivo, cadê a vida pessoal? Não existe tinha. mais vida pessoal. Não existia. Porque uma coisa é você focar no seu trabalho, no sentido de eu não quero ter uma vida pessoal e por algum tempo eu fiz isso porque eu quero estudar, ou eu estou estudando, ou eu estou trabalhando, ou eu estou passeando, eu não tenho tempo para outra coisa, ponto final. Mas outra coisa, você está sendo imposta a isso. Você não pode ter vida social porque você só trabalha. Não fui eu que escolhi, né? Mas assim, foi extremamente desgastante, foi um choque financeiro pra mim, mas eu também aprendi lá. Muita coisa. É isso que eu ia tocar agora. Né? nesse ponto. O dono do consultório estava lá o tempo inteiro, então quando eu podia, eu me ligava nele. E E aí eu vou fazer o link pro primeiro episódio de vocês, que era onde eu me ligava no meu chefe. Ele era muito bom no que ele fazia e ele tinha uma didática muito boa com os pacientes e ele me ensinava muita coisa também.
Então, assim, era muito desgastante, mas eu também saía de lá com uma carga de aprendizado grande. Muito grande. Eu brinco que eu peguei ritmo de trabalho numa clínica. Tanto que eu até hoje falo com eles, converso com eles lá. Legal. Então eu tenho uma boa relação com eles, apesar do trabalho ter sido muito puxado na época, né? Mas você soube separar, né? O que foi bom pra mim pessoalmente, o que foi bom pra mim Com profissionalmente. certeza. E aí é o que a gente falou ali no começo, é você fazer essa avaliação do que eu vou levar pra mim e o que eu quero associar à minha imagem. Exatamente. Porque sempre vai ter o lado bom, né, das etapas da vida que a gente passa. A gente tem que, eu sou muito assim, puxar o que eu aprendi, né? Vamos ver o lado bom da coisa, porque senão a gente fica tipo... Depois dessas situações eu sempre brincava, nada mais me abala. Eu trabalho em qualquer aquela figurinha do WhatsApp, nada mais me abala. Mas é bem isso, porque se tu não tira o lado bom daquilo, tu sempre vai tipo, putz, mas foi assim. Não, peguei mão, consegui me agarrar em alguém interessante que trabalhava ali, que já tinha muitos mais anos de experiência, aprendi às vezes a planejar um caso, tirei dúvida do paciente que ele me ajudava, então a gente consegue aprender muita coisa. E são coisas da vida, né? Tu tem que às vezes passar por isso, a maioria dos dentistas passa por isso, trabalha em popular, trabalha com convênio, difícil quem não passa por isso, então a gente tem que sempre, eu acho que tirar o lado bom e entender que aquilo ali é o primeiro degrauzinho. É o primeiro degrau. É o primeiro degrauzinho e a gente vai indo de pouquinho em pouquinho. Mas até onde aceitar, né? Eu sempre até coloquei aqui essa pergunta, até onde aceitar o que é imposto? Porque eu lembro que eu falava pro meu chefe assim, mas 40 minutos pra mim é muito pouco. Não, mas é assim? É assim. Não, é assim mesmo, pode ir. É você que tá errada. É você que tem que dar um jeito de atender em 40 minutos, é você que tem que dar um jeito de atender, sei lá, sem esterilizar o material. Não, mas eu tenho que ir lá atrás buscar o material que falta. Não dá pra alguém Não, você que tem que ver antes. Você tem que chegar aqui e olhar os seus pacientes e já ir lá atrás no expor, separar todo o material do seu dia e trazer pro seu consultório. Entendeu? Tá. Eu trabalhava numa franquia também, assim, numa popular, que elas também, tipo assim, elas queriam me dar 20 minutos pra fazer uma restauração toda. Eu falei, não. E, tipo, até eu conseguir impor ali a minha opinião e falar, não, preciso de no mínimo 40 minutos para receber o paciente. Anestesiar, blá 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 blá. Não vou fazer um negócio de olho fechado ali rapidão, senta aí, nem fala bom dia. E aí a gente tem um ponto muito delicado, que é a parte financeira. Porque quantos dentistas recém-formados precisam trabalhar, que às vezes pressão familiar ou simples. Eu tinha vários colegas que diziam, não, a partir do dia que eu tô formado, eu não recebo mais R$1 da minha família. Exatamente. Então eu preciso trabalhar e foi isso que eu consegui. E aí o que acontecia no plano nesse que eu atendia às vezes 26, 27 pacientes? Restauração, eu removia a cárie, botava o material provisório, pedia para o paciente voltar no outro dia para eu terminar a restauração. Porque não tinha como fazer tudo em 20 minutos, era geralmente consulta a cada 40 minutos que eu tinha. Então eu ia me virando nos 30 para conseguir atender, porque eu precisava daquele dinheiro. E eu não estava tendo outra oportunidade na época, era pandemia. Isso foi em 2020, então... Pegou bem então foi sofrido nesse sentido, assim, mas eu fui me adaptando para não acontecer o que aconteceu no primeiro emprego, de eu não conseguir dormir à noite pensando nos pacientes, mas aí eu já estava num outro nível, porque o material era meu, então eu sabia que eu estava dando o meu melhor. Só que eu tinha essa questão do tempo, da agenda que eu tinha que cumprir. Adaptou, como tu conseguiu dar um jeitinho ali pra fazer o teu melhor nas condições que tu tinha. Aquela coisa, faça o melhor com o que você tem. Exato. E aí eu não me acomodei, né? E aí eu fui atualizando o currículo de novo, sempre mandando, sempre distribuindo. Eu tinha um dia na semana livre, era o dia que eu ia bater perna pra distribuir currículo. E não pra descansar. É isso que eu tenho, paciência. E assim, naquela época... Eu estava começando a especialização, então eu tinha tempo livre, era para estudar ou para distribuir currículo. O meu tempo livre naquela época não era para outra coisa. Não era para descansar, não era para fazer um exercício, era para conseguir achar alguma coisa melhor, para daí eu conseguir priorizar. Conseguir ir pro próximo degrau. Já podia linkar, né, Gil, falando um pouquinho, tipo, você teve, assim, num curto espaço de tempo. Várias experiências. E como que tu escolheu o modelo de negócio? Como é que começou a tua história no teu negócio? Acho que isso qual foi o momento que deu? Agora eu preciso, eu tô pronta. Pra que caminho que eu vou? Então, assim, eu comecei a procurar emprego, comecei a trabalhar em alguns locais que não foram legais, fui para alguns outros locais que começaram a me inspirar, mas assim, a gente nunca se acomoda, né? Sempre tem, esse ponto aqui não é legal pra mim, eu quero outra coisa.
até que surgiu um processo seletivo e eu passei nesse processo seletivo em Governador Celso Ramos, em Palmas. Eu fui para a prefeitura e a parte pública sempre me encantou pela comodidade, né? Paga bem e trabalha a gente pouco, fala. Estabilidade também. E não era nada disso. E dia 30 tá na conta, ponto final. Mas não era nada disso, assim. Eu não ganhava bem, eu continuava ganhando mal, porque não existe piso salarial, né? E eu trabalhava muito, porque eu não deixava de atender os pacientes. Tinha distribuição de ficha, toda a minha agenda era preenchida. Só que aí eu tinha que me virar com o que eu tinha da prefeitura. Mas você trabalhou só na prefeitura esse meio tempo? 40 horas? Só na prefeitura, 40 horas. Tá? E aí que começou a pegar, porque assim, eu quero um concurso por causa da comodidade, mas é só isso, eu não vou crescer nunca. Eu não Qual é o próximo passo? A minha escada acaba aqui, porque não tinha tempo para fazer outra coisa, né? Naquela época eu não pensava em abrir um consultório ainda, porque eu era recém-formada, eu tinha nem um ano de formada. Então, começou a pesar nesse sentido. O material da prefeitura era muito bom, mas era muito limitado. Então, chegava pacientes com dor articular. O que eu tinha para fazer era auriculoterapia, indicar para o pessoal da assistência social. Porque eu não tinha como fazer uma placa, nem uma placa social, não tinha, né, eu não tinha o que fazer com o paciente. Então, eu dava orientações e encaminhava para auriculoterapia. E aí isso me limitava. Na unidade que eu trabalhava, eu não podia nem fazer cirurgia, porque eu não tinha broca cirúrgica, eu não tinha bomba vácuo, eu era muito limitada. Qualquer coisa que saísse do controle, você não conseguia... Não tinha nem fórceps na minha unidade, porque a minha unidade eu já sabia que paciente de extração eu tinha que passar para outra unidade. Então era muito básico. E aí isso começou a me incomodar, porque eu tinha uma ideia que ia ser mil maravilhas, eu vou trabalhar, né? Vou ter uma liberdade, 6 horas da tarde eu tô em casa, boa, exatamente. Só que eu não conseguia ver a Júlia de 5 anos depois. Então, aquilo começou a me incomodar bastante. Aí, eu voltei para Florianópolis, pedi rescisão do contrato lá, voltei para Florianópolis. Você nem esperou terminar, você pediu rescisão. E aí, voltei para cá no meio da pandemia. No início da pandemia, ali, fazia 2 meses que tinha começado a pandemia. E fui atrás de emprego de novo, e aí foi onde eu fui para essa clínica que eu atendia 26, em média dava 22 por dia, assim. E aí eu aprendi muita coisa, mas eu não me acomodei. Então eu fui buscando outras clínicas que eu pudesse atender, até que comecei um curso de especialização. Que aí foi uma virada de chave muito grande, não no primeiro mês, né? Porque às vezes a pessoa acha, eu me inscrevi na especialização, eu tô lá em cima. Não, eu tinha que ter experiência, né? Então foi quando eu comecei a especialização, fiquei um tempo, comecei a pegar alguns casos nessa mesma clínica onde eu atendia plano, e aí depois eu consegui sim um emprego mais na área que eu queria, onde tinham materiais de excelente qualidade, onde eu tinha o tempo que eu conseguia trabalhar com pacientes. Nessa outra clínica eu atendia 4 pacientes por dia. Você sabe o que eu ia te dizer? Eu lembro que teve uma época que eu chegava, se não tinha 10 pacientes na minha agenda, eu achava muito estranho, eu achava que estava alguma coisa dando errado. Hoje, se eu vejo 10 pacientes na minha agenda, tá errado. Exato. Tá então, errado? assim, eu saí de um nível que eu tava a milhão trabalhando para ir para outro que eu tava a milhão, mas completamente diferente. Completamente diferente. E aí foi aí que eu comecei a estabelecer meu modelo de negócio. Que eu trabalhei nesse lugar e eu vi, não, mas é isso, é assim que eu quero trabalhar. É uma clínica assim que eu quero ter. Porque a vontade de ser empresária é desde a graduação. Então, eu sempre quis ter a minha clínica. Eu nunca quis ter o meu consultório particular. Eu sempre quis ter uma clínica. Né? Até porque eu não pretendo viver só de odontologia até o resto da minha vida. Então, eu sempre quis poder designar, né, tarefas ali, fazer a clínica rodar, eu estando junto, é claro, mas aí que eu comecei a ver o que eu ia querer. Mas então, quando tu trabalhou no Sul, na prefeitura, tu sempre foi trabalhar, mas com o intuito de vai ser mais um degrau para depois eu virar empresária. Só que eu tinha o empecilho do financeiro de novo. Porque, assim, a minha família não tinha condições de eu abrir uma clínica, né, do zero. Então, eu sabia que eu ia precisar juntar dinheiro para abrir essa clínica. Por isso que a prefeitura, né... Isso seria uma opção. Isso, foi uma muleta ficar ali para juntar. Uma muleta financeira.
financeira. Ia ser, né? Era o meu objetivo ser uma muleta financeira. Mas você não conseguiu aguentar o que você tem. Não aconteceu. Não é teu perfil, né? Mas que bom que você percebeu logo, senão você ia ser, e isso a gente até tava comentando. A gente falou no episódio 2 isso também. Claro. Então a gente falou que é o perfil também da pessoa, porque a gente não ia aguentar também, assim como tu, ficar lá o resto da vida fazendo o básico, do básico, do básico, sem saber, encaminhei o paciente, será que deu certo? Será que ele conseguiu? Tipo, às vezes nem sabe mais. Então, e aí, depois disso? E aí, depois disso, eu comecei nessa outra clínica, que daí eu engrenei de vez, né? Aí eu aprendi, aí a minha curva de aprendizado foi lá pra cima. Eu tava terminando a especialização, e aí foi quando as coisas começaram a acontecer e eu abri minha própria Aí clínica. você passou a se valorizar. Você, caraca, olha a estrada que eu fiz, olha tudo que eu sei. Ainda tem muito pra aprender? Tem, mas já tenho minha bagagem, né? Foi a primeira vez que eu pedi um aumento. Eu não tinha pedido aumento. Eu recebia porcentagem, recebia diária, recebia fixo, mas eu não tinha nunca pedido aumento. E aí, quando eu comecei a aprender muito, fazer muito e ter mais experiência de curso, foi aí que eu pedi o meu primeiro aumento, né? Agora eu mereço. Eu mereço mais, né? Eu mereço mais. Hoje eu mereço mais. Qual foi o grande estalo? Vou abrir a clínica. É agora, é esse ano, é já. Então, eu acho que foi uma construção. Não teve a cereja do bolo, sabe? Mas Foi amadurecendo a ideia. foi amadurecendo a ideia. De novo, pandemia, tudo muito complicado. Minha mãe mudou para Florianópolis e minha mãe, naquela de administração, minha mãe tinha uma loja também lá na nossa cidade e ela vendeu a loja. E aí estávamos com aquele dinheiro parado. Olha, e se nós abríssemos uma clínica? Aí juntou ao agradável. Sua mãe queria administrar, você queria empreender. Exatamente, exatamente. E aí a gente começou a pesquisar e eu caí na franquia. Por quê? O que foi assim o... Porque você podia ter, sei lá, começar do zero, vou abrir um consultório, mas... consultório pequeno. Por que uma clínica? Por que franquia? Primeiro, volto, né, ao assunto de que eu não tinha nenhuma orientação odontológica, então eu não tinha ninguém da saúde para me ajudar. Pelo seu ouvido. Então eu abrir sozinha era apavorante de pensar. Né? Eu não sabia compressor, bomba a vácuo. Por onde que começa? Exato, alvará. Eu não sabia por onde, assim, eu tava totalmente perdida nesse sentido. Projeto hidráulico, projeto elétrico, por quê? Só pôr uma cadeira e ligar, gente? Passar uns canos embaixo. Passa uns canos embaixo. E aí, quando eu conheci, quando chegou até mim a franquia, eu já tinha trabalhado em franquias, em outras, né? Mas quando chegou até mim a franquia que eu tenho hoje, eu comprei a ideia deles. Eu gostei do que eles me ofereceram, eu aceitei pagar os royalties que eu pago, eu achei que valia o investimento. Isso é interessante, pra quem não sabe, quando você compra uma franquia, você compra a franquia, você compra o nome da franquia e você tem que seguir um projeto da franquia. Nem todas. Nem todas. A minha não precisava, exato. Você podia pôr a sua... Você tem essa franquia que você pegou e você tem como colocar um pouquinho de ti, das suas vontades, não é uma coisa engessada. A minha franquia é uma franquia de sistema odontológico e não de clínicas odontológicas, né? Isso é legal. Então existem franquias de clínicas onde você compra o projeto, os móveis, a decoração e tudo, e existem franquias de sistema, que é a minha. A minha eu tenho que seguir o sistema que a franquia impõe. Então, assim, a placa, a fachada, né? Identidade visual. Mas nem identidade visual, não só a placa mesmo. E aí, da porta pra dentro é do meu jeito. Muito né? legal. A administração, a gestão é tua. É minha. A gestão Você usando o sistema deles, eles têm controle do teu faturamento para cobrar teus royalties. Exato, mas eu tenho gerência deles, eu tenho todo o apoio deles, eu tenho cobrança da franquia também, porque na minha unidade a gente paga em royalties, então o interesse deles é que eu venda também mais. Exato. Claro. Então tem esse suporte por trás que pra mim fez bastante diferença quando eu vi a proposta, né? Que eu pensei, não, é por aí que eu quero seguir. E a minha mãe também não tinha experiência nenhuma com saúde. E aí a gente juntou o útil ao agradável e um modelo de negócio que não te engessava, mas te orientava. Exatamente. Franquia. E aí o outro estalo foi, tem unidade em Florianópolis que dá pra abrir ainda. Porque Florianópolis é muito lotado. Gente, quem tá assistindo que não é de Floripa, a gente tem um mercado extremamente competitivo, saturado e de alto nível. Não, de altíssimo nível. Muito bem formado. Então, assim, foi quando eu percebi, não, acho que vai dar. Vai valer a pena. É um negócio. Só que era pandemia, ainda. Caraca, né? Eu abri em 2022.
Então, quando a gente abriu, assim, foi a cara tapa de vai dar certo. Vamos ter que fazer dar certo. E a pergunta que não quer calar, você sempre gasta mais do que você programou, né? Muito mais. Com tudo, né? É com material, é com obra, é com projeto, é com tudo. Tudo é mais. Uma pergunta muito engraçada, né, que a gente vai falando no carro. Recém-formado, já tenho 150k para abrir um consultório. Dá? Depende. Depende. É que são muitas coisas envolvidas, né? O número de cadeiras, o nível que tu quer colocar já da própria experiência do cliente. Porque dá pra tu começar, né, mais tranquilo, mais simples e depois ir melhorando. Porque eu acho que isso também que é interessante. Claro. Não precisa começar tudo classe A, eu quero atender classe A, mas começa básico, vai melhorando, bota uma plantinha, bota uma decoraçãozinha. E aí a pergunta que não quer calar, se o 150k já tá o giro da... ou é 150k pra gastar na clínica? Porque os primeiros meses, né? Completamente diferente. Os primeiros meses. Não, e assim, quando eu abri a clínica, eu abri em março, não tava tudo pronto. Eu ia te perguntar agora, eu fiquei 4 meses em reforma. Eu abandonei a reforma. Eu falei, não quero mais ir lá. Porque eu já tô pagando os funcionários, já estão contratados. Eu faltava muita coisa quando eu abri. No meu primeiro dia ainda faltava muita coisa. Então, eu tenho esse porém, que se tu for esperar estar 100%, você ter todo o dinheiro, ter dinheiro pra caixa de rotatividade de 3 meses, tu nunca vai abrir. Não vai. Então, precisa ter muita coragem, precisa ter muito conhecimento, muito estudo também, sobre qual é o teu modelo de negócio, o que tu vai fazer, como é que tu vai fazer girar. E, eu não vou abrir sem raio-x, eu vou encaminhar para... Tem que estar tudo muito bem montado, mas 100% até hoje. Eu brinco que você tem que ter jogo de cintura. Exato. Isso é o principal. Vamos lá, vamos E até porque também, beleza, tu vai estudar para tentar conhecer o público que tu vai atender, mas a prática é diferente, sempre. Totalmente. Sempre da teoria. Tu vai assim, eu imagino que vai ser assim. Aí na prática tu vê, não, o paciente ele demora pra vir, ele fica perguntando um monte de coisa, ou ele já marca, o paciente é assim, assado. Eu acho que isso também vai aprendendo nos primeiros meses, vai engatinhando, né? Até tu conseguir andar com as próprias pernas, entender o fluxo ali que gira na região, porque também Floripa tem isso. Cada bairro ali é uma coisa totalmente diferente da outra, né? A gente tem clínicas em bairros diferentes, é totalmente diferente. Então, a pessoa pergunta muito da precificação. A franquia te deixava livre para precificar. A franquia tem uma tabela de valores que eu posso editar. Isso, tu pode editar o mínimo. É o mínimo, eles têm o mínimo, que eu concordo com o mínimo deles. Então, pouquíssimas coisas assim, eu acho muito mínimo, mas é editável, então eu posso, alterar. Pode alterar, legal. Bem legal. E dentro do teu negócio, como é que tu separa? Porque tu também atende. Eu também atendo. Como é que tu consegue separar isso? Tu tens, por exemplo, sei lá, um dia da semana eu vou fazer gestão. Ou, vou chegar mais cedo, primeiro eu vou organizar, porque tu tem a tua mãe também te ajudando. Isso. E também falar da relação da tua mãe e trabalho juntos, se vocês já tinham trabalhado juntos ou não. Quem faz o quê? Um pouco disso, assim, conta pra nós. Como que tu divide essa questão de ter que atender, né? Tu gosta de atender, acredito eu. E gestão, e lidar com a mãe. Bom, o meu tempo de mocho, eu sou especialista, né? Então, o meu tempo de mocho é para especialidade e para avaliação. Não faço todas as avaliações da minha clínica, mas eu faço grande parte delas, principalmente se o paciente já chega pedindo por algum procedimento específico, né? Tem quem chega pedindo já. Então, o meu tempo de mocho fica restrito a isso. Dias da semana, assim, toda quarta-feira eu não atendo, eu não tenho, porque eu vou me adaptando também à agenda, né? Eu tenho dentistas que fazem curso, então aquela semana tá mais complicado, então eu vou me adaptando à agenda. Eu tenho pelo menos um dia inteiro que eu fico só com a parte de gestão mesmo. Hoje eu trabalho com a gestão bem odontológica, então é compra de material, é controle de estoque, todo o acervo ali, a parte de prótese, que é alguma coisa de retorno para paciente. Que dá bastante, isso. Então, hoje eu fico mais com essa parte. A parte financeira, a parte burocrática, aí fica com a gerente da clínica, que é a minha mãe, que é administradora também, né? E então a gente divide dessa forma, assim. Mas eu, pelo menos um dia inteiro, às vezes é uma manhã, às vezes é uma tarde, às vezes é metade de uma tarde,
A minha agenda está fechada, eu fecho a minha porta e eu fico só nessa parte. Não tem como fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho disso. Não dá. Porque aí não dá. Não se aí concentra, nada né? anda. Precisa de tempo. Nada anda, né? Nada funciona. Sim. E a minha relação, assim, trabalhando com a minha mãe, né? Então eu saí de casa, terminei o terceirão, saí de casa já, foi em 2009, e 2010, né? E aí eu não tinha mais morado com a minha família, então eu não sabia como é que ia ser isso, de nós trabalharmos juntas. Nós somos muito parecidas, eu e a minha mãe. Mas foi muito melhor do que eu esperava. Deu muito mais certo. É mãe, né? Então eu aprendo todos os dias absurdamente com ela. Eu falo, meu Deus, mãe, graças a Deus você tá aqui. Só aumentou a admiração uma da outra. Exato. Eu não saberia como agir com essa pessoa frente a essa situação. E a minha mãe vai lá e traz. Então, assim, aumentou muito a minha admiração. E eu ainda aprendo muito todos os dias com ela. Então, deu super certo porque a gente separou as coisas, né? A parte odontológica, ela nem se mete. Né? Ela aprende, assim, cada um seu padrão. Mas ela não se mete. Então, assim, até outro dia uma funcionária perguntou, mas vocês vão comprar um material odontológico que tem um valor muito alto. Como é que vocês fazem para decidir se vale ou não comprar? Olha, eu sento, falo, né, pra minha mãe, a gente precisa comprar isso. Ela vai me perguntar o porquê, precisa mesmo, precisa ser agora, dá para esperar. Eu explico os meus motivos e aí a gente combina a compra. Então não tem muito segredo assim nesse sentido, né? Porque a conversa flui muito facilmente. E é claro que tem o outro lado. Que aí assim, eu tô atendendo, tô gripada, tô ruim. Eu olho pra trás na minha mesa e tem um chazinho me esperando. Tem esse sentido de carinho de mãe também, né? Que ajuda bastante, assim. Não vou negar que é muito bom. É muito bom. Então vocês conseguiram assim conciliar bem, separar bem, tipo assim, trabalho é trabalho, e conseguir levar e ter essa rotina de cada um vai cuidar de uma parte, claro que sempre com a conversa, né, onde deve investir, onde deve deve atender dentro da clínica até o final. Não. Em algum momento. Pra mim também é um dilema. Em algum momento eu pensei, não, só quero vir aqui e orientar os dentistas que trabalham comigo. E aí a gente comentou até no episódio 2, a entrega, o resultado. Eu penso, cara, se eu que entregasse, é diferente. Em que momento porque eu ainda não consegui, essa é a maior dificuldade, eu ainda não vejo, eu ainda acho que eu tenho muita força de trabalho. Por mim, ao contrário. Pra mim, hoje é muito mais fácil ficar só em consultório, fazendo o que eu realmente sei fazer, do que ter que sair do consultório e ficar dentro da clínica pra gestão, pra outras coisas. Em que momento você acha que você vai conseguir? Não, agora é só gestão. Eu não vejo esse momento, tá? Eu não tô vendo. Não tá perto. Ele não tá, não tá perto. Ele na frente, mas ele vai acontecer em algum momento. E isso me pega muito. Principalmente essa questão de se fosse eu que fizesse essa entrega, ou se fosse eu que fizesse essa avaliação, conversar assim, conversar assado, mas aí tudo é questão de quem tá contigo, né? E eu acho que a valorização financeira entra muito nisso, né? O financeiro é muito importante para a pessoa que está ali trabalhando contigo na tua equipe ser um pouco do que você seria, né? Então, poxa, um dentista que recebe uma miséria não vai se preocupar se o paciente saiu de lá satisfeito ou não. Até porque ele não está satisfeito. Então, não é só questão de ser um bom profissional ou não, mas é o quanto esse profissional está recebendo de volta, né? Tem que ir, tem que voltar, né? É uma troca. É uma troca. E eu trabalho muito nisso. Então, hoje a minha equipe que está lá tem alguns profissionais novos, mas quem está lá desde o início. Alguns saíram, alguns ficaram, alguns entraram, mas os que estão lá desde sempre. Ninguém foi e voltou, nada disso aconteceu. E aí essa equipe, a gente tenta sempre trabalhar nesse sentido, se aperfeiçoar nesse sentido. Eu tenho sim algumas regras, digamos assim, na clínica, que tem que ser seguidas. Que é a tua filosofia de trabalho. Que é a minha filosofia de trabalho. Para trabalhar ele tem que se encaixar nisso. Tem que fazer dessa maneira, exatamente. E se a pessoa está de acordo, a gente vai querer remunerar ela cada vez melhor, vai trabalhar sempre em conjunto para que fique mais confortável para ela, né? Então tem que ser dessa maneira. Tu falou, Jo, antes sobre, porque me impuseram trabalhar a cada 40 minutos. E em que momento tu disse que não? Eu tive uma funcionária que falou isso esses dias. Olha, isso eu não faço, eu não vou fazer, eu não me sinto bem, eu não quero fazer. E aí depois eu fiquei pensando assim, mas quem sou eu para obrigar ela a fazer? Então não dá, eu remanejei ali toda a estrutura,
ela não faz mais aquele tipo de serviço, mas é isso, não adianta botar uma pessoa fazer, como é que eu vou largar essa clínica depois? Eu sempre coloco na balança o custo-benefício desse funcionário. Exato. Ele não vai fazer, alguém vai ter que fazer. Exato. Eu? Então, provavelmente não. Né? Então, outra pessoa pode absorver essa demanda, ou realmente era eu que estava errada nessa demanda, ou ele não é um profissional para estar trabalhando comigo. Ou ele não se Então, encaixa. nessa hora tu tem que saber separar o chefe do colega de trabalho. Porque Exatamente. querendo ou não, como tu tá atendendo, tu também é colega, só que tu é a chefe ali. Daí tu tem que botar a mão na consciência, como tu falou, e ver, será que tá valendo a pena manter essa pessoa? Ou não? Vamos entender também o que ele tá pedindo, vamos ser um pouquinho mais, né? Exato. E eu já tive isso Bom com senso. funcionário. Chegou um momento que eu tive que falar, a clínica é minha. Se ela não tá feliz aqui, nós não vamos mudar. Sim. Porque ela sempre trazia reclamação e Essa eu, parte é poxa, eu difícil. sou uma pessoa muito simpática, né? De, nossa, como eu sou ruim, né? Como eu sou ruim, como eu sou mal. E aí um dia eu cheguei, olha, infelizmente, se ela não se acostuma com o meu jeito de lidar, porque em alguns momentos eu acho que eu sou muito fria, muito tem que fazer, tem que estar aqui, o copo tem que estar aqui. Não importa, não é, olha, por favor, o copinho em cima da mesa. Então, em algum momento eu tive que dizer, se ela não consegue lidar, se ela também não tem perfil para estar aqui dentro, eu também quero que ela seja feliz. Vá, né? Agora, se ela quer ficar, se ela quer alinhar, nós vamos tentar. Porque senão, em algum momento eu perguntei isso, nossa, mas eu sou dona da clínica, não é eu, entendeu? É a minha filosofia que está aqui dentro, não é a dela. Então, se ela não se encaixa... Tem isso. E é por isso que lá na frente eu fui passando em tantos lugares. Porque eu precisava ver onde eu ia me encaixar, né? Então, poxa, era muito cômodo eu trabalhar nos lugares que eu trabalhei no início, porque eu recebia certinho, esse problema eu nunca tive problema de não me pagarem, né? Coisa assim. Então, só que não fechava com a minha filosofia de trabalho. Não é o certo e o errado, é o que... Não, era o jeito que eu trabalhava. Então, eu fui em busca disso como funcionária, né? Como dentista. E hoje, eu sendo dona de clínica, eu também procuro que o meu colaborador pense assim, né? Se encaixe na nossa filosofia. É mais fácil quando também o chefe ali trabalha também, né? Não é só o dono. Como tu falou que tu trabalhou em outros lugares que a pessoa não era nem dentista, né? Tem muito isso hoje em dia. Entender, né? A pessoa tem uma clínica ou tem uma franquia e nem é dentista. E aí é complicado ela entender o dentista sendo que ela não é dentista. Porque, pode se conhecer ali tu é dentista, beleza, mas o que o dentista, né, se sente na questão de valorização, do que ele quer fazer, o que ele não quer fazer, também tem que ter um bom senso. Eu acho que dos dois lados um equilíbrio para que todo mundo fique feliz e trabalhe num ambiente bom. Porque, se o ambiente não estiver bom, como é que vai rolar o negócio? Como é que vai rolar o dia a dia? Não vai rolar. E aí o paciente que vai sofrer. O paciente, tudo se reflete no paciente, né? No final tudo se reflete E aí isso não pode acontecer, no né? paciente. E aí ficou legal, né? Acho que já falou um pouquinho, porque você é dentista, você trabalha como dentista e você tem colegas dentistas que ao mesmo tempo também você é chefe, querendo ou não, né? Você é empresária. Então eu lembro que quando eu brinco, eu sempre tive muito a visão do empresário. Então, pensar o material, pensar o custo-benefício do atendimento, será que vale a pena atender esse paciente, está querendo muito desconto, não vai valer a pena? Eu sempre pensei mesmo já sendo funcionária. Mas em algum momento eu lembro que me deu esse estalo, não, peraí, agora não é, a visão do empresário muda um pouco, né? Eu brinco que assim, a gente tem outra visão do quanto vai custar o tratamento, do como que a clínica está andando, você já tem outra visão. Muda muito. Mas você não precisa ser dono de uma clínica, dono de um consultório para ter essa visão, né? Você acabou de falar, eu atendendo eu já comecei a ter essa visão. Depende em quem você vai se inspirar, em quem você vai grudar. Né? E aí isso faz bastante diferença até para você ser contratado para trabalhar em algum lugar. Porque tem que ter isso, tem que ter essa visão, quantas consultas vão ser? É um tratamento mais simples, é um tratamento que vai me dar retrabalho, é um tratamento que eu vou ter que... Né? Então não é só o custo ali da hora clínica, do material. Tem esse custo também do tempo que vai gastar pelo WhatsApp, tem o custo das orientações, então a gente vai pensando dessa forma como autônomo, como dentista e depois como empresário aí muda totalmente, né? Aí o legal de tu trabalhar um tempo, entender o mercado, que eu falo pra ele, você tem que entender o mercado, você tem que entender qual é o seu perfil, não adianta eu te dizer se é bom ou ruim essa oportunidade.
para ver se é o que você buscava dentro, sei lá, da sua filosofia, por exemplo. Né? Exato. Sim. E como tu falou ali que não pretende, né, atender até o final, ou depender da odontologia até o final, e aí? Hoje em dia, tu, por exemplo, assim, tens uma rotina de estudo frente à gestão, frente a esse passo que lá na frente talvez tu fique só na gestão, tem ideia de às vezes investir em outras coisas para ter uma outra fonte de renda que não seja odontologia, não dependa do seu trabalho braçal. Como é que é essa tua ideia lá do futuro, né? Porque a gente sempre tem que viver o presente, mas também pensando lá na frente. Um dia. Eu acho que um dos principais pontos aí da nossa vida é o sonho, né? É a gente sonhar. Se a gente não tiver um objetivo lá na frente, tu tá vivendo hoje por quê? Né? Então, eu tô vivendo para alcançar alguma coisa, para sempre melhorar, para sempre expandir, profissional, pessoal, enfim. E eu me vejo expandindo na odontologia mesmo, porque é o que eu sei fazer. Eu acho que eu faço muito bem, eu tento fazer muito bem, eu tento melhorar cada dia mais, então sim, eu vejo crescendo nesse sentido e sempre aprendendo mais sobre gestão. Aprendendo com a minha mãe, aprendendo em vídeo gratuito do YouTube, aprendendo em livro, né, como os incas faziam. Cursos. Isso é muito legal, principalmente curso, né? Então, assim, a gente não pode ficar parado, né? Eu não fico parada desde que eu me formei, eu não tô parada. Muito antes, na verdade, né? Retomando um pouco a graduação aí, gente, eu fiz tanto curso na graduação, eu peguei tanta oportunidade que tinha, de tanta área diferente. Eu fui para genética, eu fui para plantas medicinais, assim, ó, eu fui para todas as áreas. O meu TCC eu fiz em pato, que era uma área que eu nunca pensei, pra gente aprender um pouco de tudo, para saber onde tu vai querer estar também, né? Porque não adianta, se tu não tem conhecimento, tu não vai querer nunca. Então, nesse sentido de, eu não quero estar no mocho todos os dias no meu futuro, eu tô lutando para isso, eu tô todos os dias investindo nisso para que lá no futuro, que eu não vejo o futuro ali na frente, mas ele vai acontecer um dia, eu não esteja todos os dias no mocho. Né? Já tá se preparando hoje. Que o mocho seja hobby. Que mocho seja hobby. Exatamente. Esse caso que eu vou fazer. Você quer, então deixa isso pra mim, exato. Então, meu sonho é chegar um dia que eu vá fazer só raspagem. Que eu adoro. Você sabe que eu falo que meu sonho é ter 10 profilaxia por dia? Eu adoro. Que delícia, então, assim, conversar com o paciente, tomar um cafezinho. Exato, é o que eu gosto de fazer, sabe? Então, vai acontecer? Tomara que sim. Eu tô trabalhando pra isso, mas pra isso Esse acontecer, é o objetivo. Tem muita coisa aí pra se seguir. Inclusive, eu preciso de uma equipe de dentistas, de colegas de trabalho, de funcionário, de secretária, de todo mundo trabalhando do jeito que o meu modelo de negócio é uma engrenagem. É uma engrenagem. Exato. Gil, aproveitando um pouquinho, dá pra ser dentista, casar, ser esposa, dona de casa. Gestão de tempo. Gestão de tempo. Assim, dá, mas você precisa fazer o famoso tempo de qualidade, né? Então, hoje eu sou dona de casa, sou mãe de pet, hoje eu sou filha também e eu sou noiva, né? E eu tenho uma rede de amigos gigantesca. Então, é gestão de tempo, é tempo de qualidade. Eu tô com os meus amigos, eu vou fazer de tudo para aproveitar muito aquilo ali. Eu tô com o meu noivo, eu vou fazer o máximo para aproveitar. Mas dá sim. Aí também tem o ponto de com quem eu quero estar nesse meu tempo que eu não estou no consultório. Você passa a selecionar de outra forma. E tu seleciona não só pessoas que tu gosta, mas pessoas que você quer estar junto, que estão contigo na caminhada. Faz sentido eu estar passando meu tempo com a Jo e com a Fernanda? Faz sentido. Então, obrigada. Eu acho que eu tô aqui. Então eu vou seguir nisso. Não, elas pensam muito diferente de mim, elas estão em outro momento de vida. Poxa, mas então, será que não dá pra eu deixar um tempo lá no final de semana e aí vou, né? Então tem toda essa questão. Vai não fechar a porta. Você não vai fechar a porta porque você não sabe o dia de amanhã, né? Seja com aquele seu chefe que não batia a filosofia de trabalho, seja com a funcionária da clínica que não bate a filosofia de trabalho, você não vai fechar a porta. Não, nunca, né? Até Você porque, sabe. De novo, a gente sempre aprende um pouco, mesmo nas coisas ruins a gente aprende, a gente sempre deixa um pouco nosso também. Então, fechar a porta não existe. Eu acho que às vezes, claro, a vida vai te levar essa pessoa não bate com a minha filosofia, não vou conviver. Aí a vida vai também te levando pra algo que tu vai excluir aquela pessoa, mas no sentido de tipo,
não faz sentido agora na minha vida, mas tu não vai brigar com a pessoa, não vai simplesmente, exatamente, não, porque funciona, né? até porque não tem muito aquela coisa de, me perdi o que eu tava falando. Não dá pra chacoalhar o que é chacoalhar. Tu pegou um negócio muito pequeno, né, cara? Não, mas tá tudo aqui, prometo. Vai. Joga pra cima. Joga pra cima. Ou jogar pra cima, você passa. Pega Mas essa coisa de amizade, eu acho que tem muito isso, sabe? Às vezes, e eu passei por isso, você se forma e você tem algumas amizades. Mas às vezes cada um vai pra um lado, volta pra cidade. Tipo, minhas melhores amigas na faculdade, cada uma voltou pra sua cidade. Eu tinha umas amizades meio tóxicas e juro. Que me impressionavam. Tipo, é legal ser melhor. Claro que eu quero ser melhor, mas... sabe aquela amiga? Eu já comprei um motor, uma lupa e uma câmera fotográfica. Você não tem. Sim. Aí tu vai vendo quem que tá no teu caminho e quem que vai te ajudar também nesse início, porque às vezes como tu falou, um tentando puxar em cima do outro e, pelo amor de Deus, né? O odonto, infelizmente, ainda tem muito disso. Né? A concorrência a competitividade, tipo assim, se a gente for amiga, ela trabalha no mesmo, igual a gente já falou no episódio 2, no episódio 1, a gente trabalha na mesma cidade, mas a gente tá aqui se ajudando, a gente mostra caso, ajuda, tem espaço pra todo mundo, só que a odontologia ainda tem muito isso, né? Então acho que às vezes as amizades, a gente vai selecionando quem que vai te ajudar no teu caminho e quem não vai pensar assim, não, mas eu não vou ajudar ela, minha concorrente tá na mesma cidade que eu. Se tu pensar assim, tu não vai ter amigo. Tu vai ser, tipo, simplesmente tu e deu. Tu vai parar de crescer, né? Tu vai parar de... Que pensamento é esse, sabe? Você tá perdendo o seu foco. Ser muito pequeno, né? Pensar assim. É ser muito pequeno. É ser muito pequeno. É achar que você é autossuficiente pra tudo. Exatamente. A gente precisa das pessoas. Não, com certeza. Eu digo assim, aquela amizade inteligente. Você trocar ideia e pensar, cara, realmente dá pra crescer aqui. Não é nem inveja, eu chamo de modelar. E a gente nunca sabe que tá dando tudo. certo, você traz isso pra dentro do seu negócio. Exatamente. Tá dando certo. Não é copiar, Eu vou dar na sua mão, você escolhe pra não dizer que... Eita, valeu. Só pra explicar, pessoal, que a dona Júlia explicou. É uma partezinha que a gente vai fazer aqui com os convidados, que temos alguns temas pro convidado falar. Alguns são polêmicos, outros não, vamos ver qual eu peguei. Aproveita e escreve aqui nos comentários e deixa o nosso tema polêmico que você quer. Dá uma sugestão aí que os convidados vão escolher um ali, velho. A gente põe um potinho. O meu tema é pessoa física versus pessoa jurídica. Perfeito! Perfeito! Não, foi escolhido. Seguindo o que estávamos falando, né? Então, o CPF do CNPJ tem que ser separado, né? Então, tem a questão, né, literal aí do porquê tem que ser separado, que dá muita dor de cabeça, contador dá muita dor de cabeça, mas tem a questão pessoal também, que o meu CPF também tem um peso muito grande, né? Se um dia o CNPJ der errado, o CPF tem que continuar. É aquela coisa, o CPF tem que ser forte, né? Claro. O CPF tem que ser forte, né? Então, isso faz muita diferença, mas tem um ponto que eu acho bem importante, que uma vez se dizia muito, o trabalho tem que ficar da porta para fora de casa. Não, isso não existe. Não existe. Não existe. Hoje eu sento, o meu noivo não é da área de saúde, e eu sento na mesa de jantar e eu falo com ele sobre odontologia, eu compartilho algumas coisas do CNPJ e do CPF, né? Da Giulia profissional e da Giulia dentista. Então, isso de misturar os dois também acontece, né? A gente tem que separar no sentido de organizacional, no sentido de ética, mas a gente sabe que é um só, né? Até onde eu levo pra casa um problema que tá acontecendo na clínica. Exato. E é aquela coisa, né? Eu achei que eu ia virar empresária e trabalhar menos. Não, todo mundo que começa tu trabalha mais que 12 horas por dia, às vezes, porque... E até assim, tô em casa, mas a minha cabeça não parou de pensar naquilo. Eu tomo banho. A gente tem que tomar cuidado. Exatamente, eu digo, chega, cara, só tem esse tempo pra ficar em casa, não quero. Primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, eu chego em casa, vou direto pro banho. E eu tomo banho pensando na clínica. Pensando em paciente, pensando nas coisas que eu deixei pendente, que eu tenho pra fazer amanhã. O meu banho é o momento que eu tô tomando banho e paro. Não, agora calma, eu tô em casa. Agora eu volto pro CPF. Agora eu quero fazer uma janta. Cara, é muito importante saber dividir isso, porque senão a gente fica naquela coisa e a nossa cabeça não para, e a gente ainda sendo mulher, que ainda não tem essa questão também, né? Não é questão de feminismo nem nada, mas a mulher, ela tem isso, né?
Ela tem essa questão de pensar na casa, pensar no marido, pensar no cachorro, pensar na clínica, pensar no paciente, a nossa cabeça não para. A gente tem isso dentro da gente, da mulher tem isso. Então acho que também se tu não souber separar, tu entra em parafuso. Se tu não souber ter os momentos do CPF. Eu brinco em casa assim, não, nem vou falar, não, eu só tô brava, eu só não quero falar sobre isso, senão tu também vai pegar ranço. Entendeu? Não é pra você pegar o meu ranço, eu só quero falar, eu só quero reclamar. Cara, eu falo isso pro meu noivo direto, eu falo pra ele assim, cara, eu tô estressada, essa semana não tá dando certo, não tá indo como eu queria, né? Não fala muito comigo. Mas o que foi? Não, só foi isso. Não é? A culpa não é tua. Você vai pegar o ranço que não é pra você pegar ranço. A culpa não é tua. Não tem jeito, a gente tem que separar. E isso é uma das coisas difíceis, assim, porque tu tem que, vamos sair pra jantar, vamos esquecer, vamos ver uma série, vamos pensar em nada. Porque senão a gente fica bitolado e fica ali naquela coisa de só pensar em número, paciente, atendimento e tudo mais. Então, isso é uma coisa que ele falou. Realmente tem que saber separar, tem que ter um momentinho a dois, tem que fazer uma jantinha, tem que ir no cinema. Tem que ter um momento com amigos. Né? Então tem que separar os dois, com certeza. Mas a gente sabe que é uma pessoa só, né? Então eu preciso que os meus amigos entendam o que eu vivo também. Por mais que eu não fique falando com eles, mas eles sabem que eu tenho problema na empresa, que eu tenho problema como dentista, que eu tenho problema em casa, então, né, e que eu tenho, claro, qualidades também, né, vantagens também, mas tem tudo isso, tem toda essa questão de a gente separa as coisas, mas a gente é um só, né? Mas na parte financeira, até eu abrir a clínica, espaço físico, eu trabalhava em vários lugares e eu era CPF, não era CNPJ. Totalmente. Era fui CPF. Um problemão na hora de declarar, porque a gente, né, tem que declarar em alguma hora, mas até abrir a clínica eu era CPF. Isso acaba, é uma discussão grande, na verdade, essa parte, né? Porque de você ser autônomo, tem você muita gente que tem físico, clínica e ainda é PF. Ainda é PF? Então, assim, não entendo muito, mas... Chama o contador. Chama o próprio vai colocar de confiança, porque você vai ter que abrir números de Não, isso é importante, ter um contador que saiba lidar com clínica odontológica, porque não é uma coisa fácil, não. Não é simples. Não é todo contador que sabe. Tem contador fazendo muita merda por aí. E se perde imposto. E aí o dentista também, se ferra, porque daqui a pouco, putz, tem um monte de imposto, você não me falou, e fica aquele me disse. Tem que cuidar, hein, pessoal, com isso. Tem coisa que não adianta ficar falando com amigo, né? Ou eu tô ganhando quanto que você acha? É a pior coisa que você tem que fazer. E tem que saber, porque é totalmente diferente. Vai com o contador, senta. É uma hora clínica, é um material, é um bairro, é um tipo de paciente, como tu vai pagar os dentistas, é tanta coisa envolvida. É muito dá mais pra manga. Que dá mais um episódio. Dá mais um episódio falar disso, cara. É tanta coisa envolvida. É tipo assim, uma construção pra chegar no preço do Isso foi procedimento. algo que eu fiz muito errado no meu início de carreira, porque eu recebia e eu achava o máximo não ter que declarar, porque só me pagavam em dinheiro, porque eles também não queriam que eu declarasse. E o meu pai, ele falava, vai chegar o dia. Vai chegar o dia que você não vai ter patrimônio pra você poder justificar. Sim, é isso que eu ouvi de um professor um tempo atrás, assim. E os grandes professores aí, eles falam isso, né? Quem é você se você não tiver uma conta movimentada, um crédito, um imposto pago, declarado, não tiver o Simples Nacional pago, que seja? Exatamente. Quem é você? Você é ninguém. Aí você vai conseguir um financiamento para vezes Foi comprar. o problema que eu tive na hora de abrir a clínica. Claro, você sempre declarou o mínimo. Como é que tu vai ter bem? Como é que você vai ter bem? Como é que você vai querer comprar um imóvel? Como é que você vai querer viajar? Um monte de coisa. Eu achava o máximo, né? Não, eu quero receber em dinheirinho e não quero, né? Não quero nem que passe na minha conta. Tem que ter um movimento. Os dentistas que trabalham lá conosco, todos estão certinhos, né? Com imposto e tudo mais. Mas quando eles começaram, que a gente conversou com a contadora também, pra olha, vamos sentar, vamos fazer assim, assim, assado, pra alguns foi muito difícil. Não, mas eu não declaro. Não, mas só me paga, final do mês eu confio em ti. É pouquinho. Não precisa ser nem na minha conta. Não precisa, não vai dar 5 mil por mês. Não precisa. Então, assim, até a gente engrenar nessa parte de imposto, e é uma parte que a gente não aprende em nenhum lugar. Não. Né? Que todo mundo vende como sendo algo bom. Olha que bom, não, nem declara, deixa aí. Exato, então assim... autônomo. Foi bem difícil, sabe? Foi bem, essa parte da prática foi muito difícil de explicar para todo mundo. A gente fez, a minha contadora lá da clínica fez reunião com todos os dentistas. De um por um. Para explicar por que tinha que fazer assim, por que essa era vantagem, por que essa era desvantagem. Então, para explicar. Porque, assim, se você quer crescer na vida, se você quer
tá vendo um futuro lá na frente, Você vai ter que pagar imposto. tu vai ter que pagar imposto. É aquela coisa, a parte chata, mas é bom. Putz, estou pagando bastante imposto, é porque eu estou faturando. E esse imposto, ele precisa estar embutido no seu preço final. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Você está embutido tudo, vai emitir boleto, vai pagar no cartão, vai pagar no dinheiro, qual que é a tua sociedade, se é sociedade, se é limitada, enfim, como que tu vai dividir entre os teus sócios, se tu tem sócio, como que vai ser porcentagem. Cara, é muita coisa envolvida. Mas, acho que era isso. Acho que a gente vai finalizando o episódio, acho que é muita coisa pra gente conversar. Episódio 2 com a Gil. Parte 2, aguardem. Caraca, foi muito bom te receber, Gil, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Então eu acho que tu passou bastante assim da tua experiência. Como tu falou, menos tempo de formada que a gente, mas tu já tem o que vale é o que tu teve de experiência na tua vida, bagagem, como tu falou, as oportunidades que tu teve. Eu acho que isso também tá te construindo como uma profissional boa, que sabe qual caminho seguir e tu enxerga onde tu quer chegar. Eu acho que isso é legal também. Acho que isso que tu passou é bem interessante, porque o autônomo, que é o dentista, às vezes ele fica vivendo a vida, né? E lá na frente, vai se aposentar quando? Tanto é que a gente vê muito dentista trabalhando até 70 anos, 60 e poucos anos. E às vezes nem se planejou. Quando chegou lá, tu pensou, putz, e agora? E agora? Entendeu? E aí fica lá trabalhando. Então eu acho que a gente tem que pensar muito no futuro, principalmente por conta da nossa profissão. Eu acho que tu soube falar muito bem disso, assim, achei muito legal a tua história. E é isso. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Espero que tenham gostado da nossa primeira entrevista. A gente ainda tá aprendendo. A gente tá aprendendo. Me sinto muito honrada de ser a primeira aqui. Me sinto muito honrada de ser lembrada por vocês também, né? Que são duas profissionais que eu admiro e são duas pessoas que eu admiro também, né? A Jo eu conheço um pouco mais de tempo, a Fê eu conheci no último ano, aí, 2023, e foi uma grande surpresa. Foi amor à primeira vez. Foi, mas foi mesmo, né? Então, muito obrigada pelo convite. Tenho muito mais coisa para falar, pode me convidar sempre. Tenho muita história para contar, porque realmente eu não fiquei parada na odontologia. Sim. E eu não parei minha vida pessoal por isso também. Sempre tentei conciliar as coisas aí. E a gente tá crescendo todos os dias, né? Então, com certeza, a próxima vez que me convidarem, terei muito mais bagagem para Mas cada ano é uma etapa, né? A gente olha para trás, a gente vê, né? O quanto que a gente... No dia a dia a gente não percebe, mas olhando para trás a gente vê. E foi muito legal conhecer a tua história, ver o quanto que tu já evoluiu e o quanto que tu tá conseguindo puxar da tua história os aprendizados para chegar naquele futuro que tu quer. Eu acho que isso é legal também. Não é simplesmente aquele lugar foi bom, descarta. Não, tira o que foi bom. Acho que isso é um insight bom da nossa conversa, assim, sabe? Que é aprender com o que passou, com as oportunidades que vieram. Que nenhuma oportunidade tu pode jogar fora 100%. Às vezes não vai fazer sentido, mas tem que tirar uma coisinha boa. Ótimo. Tchau. Beijo, galerinha. Se inscreva no canal. Comentem aqui embaixo. Segue no nosso Instagram, vou deixar aqui. Comente, a gente tá aprendendo ainda mais. Compartilhe com seus amigos. Dispensamos hates. Ajuda essas youtubers. Instagramers. Foi? Talvez a gente vai colocar no Spotify também. Um dia. Vamos olhar. Por enquanto é tudo a gente que faz, então vamos devagar e sempre. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.